Olá, turma, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o uso da crase, tá bom? Professora, mas não é meio assim estranho, né, a gente ter que estudar a crase e tal? É meio estranho, mas eu digo para vocês que tem muito estudante de direito, gente, que não consegue ainda fazer o uso correto da crase. E eu vou dizer para vocês o seguinte, existem algumas regras que são relativamente simples. No entanto, tem outras que podem confundir um pouco mais. Então eu digo para vocês o seguinte, ainda que vocês não dominem todas essas regras, as principais vocês precisam dominar, tá certo? Porque realmente cai muito a qualidade da escrita quando você pega um texto e observa que a crase não está sendo usada corretamente, né? Então é um tema que eu considero de grande importância quando a gente está estudando linguagem jurídica, porque realmente é algo muito recorrente. Os erros relacionados à crase ainda são muito recorrentes nos escritos jurídicos, tá bom? Então, esse aqui é só uma justificativa do porquê eu coloquei isso na disciplina, certo? Mais ou menos nesse sentido, tá? Então a gente observa que grande parte dos estudantes, né, tanto nos escritos, nas provas, no TCC, eles têm alguma dificuldade com crase. E isso compromete a qualidade da linguagem jurídica, tá bom? Então apenas para a gente contextualizar e compreender a importância de estudar esse tema, certo? Então assim, primeira coisa para a gente entender as regras da crase é entender o que é a crase, tá bom? Então a crase, ela é um fenômeno, né, da língua, que é a fusão ou contração de dois sons idênticos, os sons A, né, A mais A. E na fala, isso sai num fonema só, né, a gente não diz vou à cidade, você diz vou à cidade, mas na escrita precisa fazer essa diferenciação, certo? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, essa aula ela é toda baseada no Manual de Linguagem Jurídica da Maria José Constantino Petri, tá bom? Então, os exemplos, tudo eu tirei de lá. Se vocês tiverem acesso ao livro, podem verificar, tá certo? Então, aqui alguns exemplos. Vou à universidade, né? Então, nós não precisamos pronunciar esses dois As, pronunciamos apenas um. E na escrita, marcamos com o acento grave. Então, a crase é o fenômeno da junção desses dois sons, tá? O acento não se chama crase, o acento se chama acento grave, né? Então, vou à universidade. Ok. Então, vamos lá, gente. Quando que se exige o uso da crase? Então, em primeiro lugar, nós trazemos aquelas situações em que o que vai, num primeiro momento, assim, qual é a principal regra, quais são as principais regras relacionadas ao uso desse acento grave. Então, primeiro, a gente precisa pensar que existe, né, um termo regente, que vem antes dessa crase, que exige um complemento redigido pela preposição a. Então, esse termo anterior aí, ele vai exigir que você coloque a preposição a, né? Então, termo regido, que é o que vem depois da crase, via de regra, ele é feminino e admite o artigo a. Então, você junta essa preposição, que é exigida pelo termo anterior, com o artigo do termo posterior, o artigo a, ok? Então, ó, exemplos. Iremos a... Porque quem vai a algum lugar, né? Iremos à cidade. Então, cidade tem esse artigo a, que vai estar junto aí com a palavra cidade. Então, você teria esses dois as, só que a gente não vai usar isso na fala, tá? A gente vai usar sempre na linguagem escrita. Então, iremos à cidade, com crase. Ok? Essa é a regra mais básica. E aí, aqui vem alguns macetes para que vocês não errem o uso dessa crase. Então, nesse exemplo, né, vou à cidade.
substitui essa palavra cidade por uma palavra masculina, uma palavra que exige aí o artigo o, por exemplo, o centro, né, que seja assim mais ou menos parecido com o que seria cidade, tem o mesmo sentido de lugar, né? Então vou lá, se eu coloco centro, eu digo vou ao centro, eu não digo vou ao centro, né? Vou ao centro. Então vou ao fórum. Logo, eu vou à cidade. E esse a vai ter crase porque eu tenho a preposição a mais o artigo definido da palavra cidade. Então, aqui nós temos uma segunda situação que nos ajuda a verificar, né, são formas práticas de identificar a presença, a necessidade dessa crase. Então, com o substantivo próprio feminino, coloca-se a preposição para. Então, se aparecer para a crase. Então, vou para a Itália. Então, se você tem que colocar o para e precisa desse a para distinguir, né? Você vai, então, utilizar a crase. Então, se você diz vou para a Bahia, você quer dizer vou à Bahia, você vai utilizar a crase. Agora, você diz, por acaso, vou para a Brasília? Não, né? Você diz diretamente vou para Brasília. Então, se você não precisa desse a, você não vai usar a crase neste caso, tá bom? Apenas se você, na substituição, for utilizar o para mais o artigo a. E aí, outro macete também, para utilizar corretamente, seria pensar no verbo que denota o sentido inverso, né, que seria o verbo voltar. Então, se aparecer volto da, existe a crase. Mas se aparecer volto de, não há crase, pois não tem artigo nesse caso. Então, ó, volto, se eu digo que eu volto da Itália, eu vou à Itália e eu uso crase. Se eu volto da Bahia, né, eu tenho que dizer que vou à Bahia. Então, a crase. Agora, se eu volto de Brasília, eu não uso o da, né? Então, não há crase se eu quiser ir a Brasília, tá certo? Então, aí não vai ter crase. Então, vocês devem ter ouvido no cursinho ou em algum outro lugar essa expressão, né? Se quando eu volto, volto da, quando vou, craseio o a, certo? Então, algumas dicas aí. E aí nós temos outros usos que podem também causar algum tipo de confusão, né? Então, não é sempre que vai existir, certo? Eu falei para vocês a regra, agora tem as exceções. Então, não é sempre que vai existir essa palavra que vem posteriormente à crase, regida no feminino, que exige um artigo a, né? Pode ser, inclusive, que ela apareça com uma palavra masculina, porém, a palavra feminina vai estar sempre subentendida, tá? Exemplo de como isso acontece. Escreve, né, alguém escreve a Graciliano Ramos. Qual é a palavra que está subentendida aí? A maneira, né? A maneira de. Então, vestir-se a Pierre Cardin, né? A moda de Pierre Cardin. Essa moda, ela está subentendida. Então, nesses casos, eu uso o acento grave. Então, a maneira de, a moda de. Tem crase aí, ok? Pode ocorrer também a presença da crase diante de nome masculino, quando as palavras subentendidas forem faculdade ou universidade. Exemplo, enviou um atestado à Federal de Mato Grosso do Sul. Veja que aqui a palavra universidade está subentendida. Então, eu utilizo o acento grave. Gente, cada regra, mas é isso aí. Que mais? Com pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo ou aquele outro, né? No singular ou no plural. Se utiliza a crase, mesmo com masculinos, pois se iniciam com a vogal A, né? E a crase, ela tem essa ideia de fundir os dois sons, certo? Então, darei o prêmio àquele aluno que obtiver melhor nota. Então, nesse caso, a fusão, a contração que há aqui, não é do artigo a, mas sim com a palavra aquele, aquela, aquilo ou aquele outro, certo? Então, darei o prêmio àquele aluno que obtiver a melhor nota. Outros usos. São marcados com acento grave indicativo de crase as locuções adverbiais femininas, né? Duas ou mais palavras que têm o mesmo valor de um advérbio, por exemplo. Então, expressões que denotam essas locuções adverbiais,
à esquerda, à direita, à disposição, à tarde, à noite, à parte, à toa, à vista. As ordens, às pressas e às vezes, tá? Também terão acento grave. Que mais? Locuções prepositivas, duas palavras que têm o mesmo valor de preposição, né? Então, à beira de, à custa de, à espera de, à frente de, à mercê de ou à procura de, né? Também levam o acento grave. Locuções conjuntivas, vejam, valor de conjunção, à medida que, à proporção que, tá? E vejam, ó, que nesse caso a gente tem que observar que as palavras sejam femininas, tá bom? Se as locuções forem formadas por palavras masculinas, não se vai usar crase, então. Então, por exemplo, aqui, ó, a pé, máquina a vapor, vendas a prazo, dinheiro a rodo. Esses são exemplos de palavras, de locuções que têm uma palavra masculina. Então, elas não vão gerar o acento grave, ok? E aqui, para pensar nas regras, né, de não uso da crase, né, então algumas situações que às vezes nos trazem confusão no uso do acento grave, tá? Então, gente, dicas, antes de verbo, ó, não se usa crase antes de verbo, de jeito nenhum. Então, demorou a chegar, demorou a aprender a ler, você não utiliza. Teve verbo depois, corta a crase, tá bom? Condições a combinar, mercadorias a transportar. Nenhum desses casos tem crase. O que mais? Antes do artigo indefinido uma e dos pronomes que não admitem o artigo a. Pronomes pessoais de tratamento, né? Com exceção de senhor, de senhora e senhorita. Aqueles indefinidos demonstrativos, né? Quem, que, cuja, com exceção para a qual e as quais, que daí você vai ter a fusão, certo? O que mais? Entre substantivos iguais, né? Então você tem dois substantivos e vai colocar um a entre eles, não vai então utilizar a crase, ok? Então, face a face, gota a gota, parte a parte, corpo a corpo, né? Não se utiliza a crase nesses casos, pessoal. E aqui, mais uma regra, quando a vogal a, preposição, está diante de palavras no plural, tomadas em sentido genérico, tá? Então, ó, não damos ouvidos a reclamações, reclamações no sentido geral, né? Não me refiro a mulheres, mas a meninas, no sentido geral, né? As obras, aqui me refiro a matérias difíceis, a pessoas ilustres, a considerações variadas, a conclusões favoráveis, a forças ocultas, né? Questões mais genéricas, então não vai ser utilizada a crase, ok? Então são só algumas dicas para que vocês possam ir internalizando e não errar lá na frente, tá bom? O que mais então aqui, ó? Depois de preposições como ante, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, perante, sob, sobre, segundo, né? Exemplos aqui, ó. Ante a evidência, após as aulas, conforme a ocasião, desde a véspera. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas utilizando crase nessas situações de forma incorreta, né? Utilizando o acento grave, ó. Entre as árvores, mediante a força, para a paz, perante a sociedade, sob a fiscalização, sobre a questão, segundo a lei, né? Então você não utiliza crase nesses casos. Então pense que nenhuma dessas preposições está te exigindo um complemento. Então você não usa. Sempre que você tiver na dúvida, pensa assim, exige complemento, né? O termo posterior, ele está me pedindo esse artigo a, ou então tem alguma palavra subentendida que peça, que caia numa dessas normas que nós vimos antes, né? Se não, então não se utiliza. E aí, última regrinha aqui para que não se utilize a crase, é aquela
relacionada a quando antes de um substantivo feminino subentende-se o artigo indefinido uma, né? O que indica que a palavra está sendo tomada de forma indiscriminada, ou indeterminada, desculpa. Exemplos, né? A pessoa estava entregue a uma terrível depressão, né? Esse uma, ele sai meio que automático, né? Porque é subentendido, mas nem sempre ele vai aparecer na escrita. Então, se esse uma tiver subentendido, aí não se utiliza, ó. Procedeu-se a minuciosa busca, né? Não precisa, então, da crase nesses casos, ok? E aí, para finalizar, trouxe aqui uma tela que mostra um resumão da crase, ou algumas dicas aí de forma meio poética, para a gente decorar algumas das normas, tá bom? Então, isso vocês encontram numa página chamada Língua Portuguesa no Facebook, que é bem interessante. Eu dei uma adaptada aqui para ficar mais legal, tá bom? Então vamos lá, ó. Diante de pronome, a crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. A mais aquele, crase nele. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase saia daqui. Diante de cardinal, a crase passa mal. Quando for hora, crase sem demora. Tem a questão do horário também, né? Não apareceu aqui, mas quando eu estou me referindo a números, né, genericamente, não se utiliza a crase. Mas se for para uma hora determinada, por exemplo, o ônibus vai sair às 19 horas. Esse as vai ter a crase. Tá bom, galera? Então, quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada, determinada, né, específica. Sendo a moda de, a crase vai acontecer. Locução adverbial, feminina e locução, coloque a crase, meu irmão. Tá certo, pessoal? Espero que essas dicas tenham ajudado. Agora vocês podem, então, proceder às demais etapas do estudo, que seria fazer uma releitura dos slides e responder ao quiz. Tem algumas questões, são todas questões de concurso relacionadas à utilização da crase, tá certo? Vamos lá, então? Até mais, gente. Até a próxima.